Como que a gente faz para criar intervalos fixos de acordo com determinada dimensão, tá? Vamos passar um exemplo aqui. Seguinte, eu tenho aqui a minha tabela de sempre, né? Aquela de agrupamento e tal. Eu vou trabalhar com os clientes, tá? Então vou trabalhar aqui com o cliente. Vou colocar a soma de valor. E eu quero fazer com esse intervalo de clientes aqui, deixa eu colocar um número, o intervalo de, vamos ver aqui, a gente tem 100, eu vou colocar um intervalo de 10.000, um intervalo de 10.000, tá? Então eu tenho aqui os meus valores por cliente, eu quero saber quais clientes caíram no intervalo de 10.000 a 20.000, de 15.000 a 30.000, de 40.000 a 50.000. E eu preciso fazer isso sem utilizar a função class, tá? Foi uma das necessidades apresentadas. Então, vamos estar fazendo aqui do lado, vamos estar criando esse intervalo sem a utilização da função class, tá bom? Bom, eu tenho aqui o meu resultado, né? Eu quero esse resultado por cliente. Então, o que eu tenho que fazer? Logo aqui na minha dimensão, eu já vou criar aqui uma tabela virtual por cliente. E através desse intervalo do cliente, eu vou colocar a soma. Então, soma, vamos dar aqui valor. Perfeito. Esse aqui é a soma de valor. E agora, a partir dessa soma de valor, como é que a gente faz para calcular qual intervalo o seu cliente vai cair? Vamos ter que pegar esse resultado aqui da soma de valor e dividir pelo intervalo que o seu cliente está caindo. Então, o intervalo vai ser de 10.000. Tá? Se o cliente cair no intervalo de 10.000, ou seja, se ele for 10.500, por exemplo, tá? Você vai pegar 10.500, dividir por 10.000, ele vai dar 1 e um pouquinho, né? Ele vai dar 1 e uns quebradinhos. O que a gente precisa fazer? A gente precisa arredondar esse valor para baixo e para cima para deixar o número entre um intervalo, tá? Então vou colocar aqui o floor, a gente vai estar arredondando esse valor para baixo e vai arredondar também para cima. Então vou colocar aqui um end, dá o save. Ok, então a gente arredondou o valor para baixo e arredondou ele para cima. Vou dar um aplicar. Ó, a gente já tem o valor aqui, tá vendo? 9, 10, 10, 11, 11, 12, tá? O que a gente pode fazer agora? Podemos estar voltando o valor para 10.000, né? Esse que já foi igualado. E colocando a exemplo do class, né? Vou colocar o x aqui no meio. O que acontece nesse caso aqui? Você vai ter o intervalo. Então, tem aqui o intervalo, 10 a 11, 11 a 12, 12 a 13. E vou colocar aqui o número de clientes diferentes que eu tenho. Então, clientes, adicionar a medida, count cliente e vou colocar o distinct. Para saber quantos clientes eu tenho em cada intervalo. Então, distinct. O que acontece? Nesse intervalo aqui, como nenhum dos meus clientes é um número inteiro na divisão, eu não tenho exatamente 10.000 em nenhum cliente, eu não tenho exatamente 24.000 em nenhum cliente, então ele caiu em intervalos certinhos, né, de 10.000 a 11.000, de 11 a 12 e etc. Porque o cliente está sempre no meio do intervalo. Tá? Se eu tivesse algum cliente com um número exato, 20.000 ou 10.000 com o número inteiro exato, aí você tem que definir qual o intervalo que você quer, tá? Se você pegar a sua divisão e der um número inteiro, aí você, sei lá, pode colocar mais um if para acrescentar 1, por exemplo, e jogar o cliente para o intervalo de cima, né? Se o cliente der exatamente 11.000, então eu quero que o 11.000 caia nesse intervalo e não nesse intervalo. Então você pode somar mais 0,0001 centavo para que ele caia no intervalo de cima, tá? Não fique no meio. Se ele der no meio,
você vai ter o exemplo aqui de 11.000 para 11.000. Tá? No caso nessa função de intervalo escrito na mão, você tem essa margem aí para esse erro. Tá? Então, se todos os meus clientes, por exemplo, fossem 20.000, ó, ele dá essa margem aqui. Tá? Então, você pode pegar o resto da divisão, por exemplo, se der 0, somar mais 0,01. Tá bom? Para clicar no intervalo de cima. Tá certo? Pessoal, espero que a explicação tenha sido clara. Tá? Desejo a todos vocês muito sucesso. A gente continua se falando lá no grupo de alunos. Até mais. Valeu!